Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, continuar a nossa programação. Vem cá. Agora vamos para, na sequência, em Física A, na apostila 2 ainda, a aula número 12, tá certo? O tema, princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. Deixa eu colocar aqui, ó, princípio fundamental da dinâmica. Tá? Ela é conhecida como segunda lei de Newton. Lembrando, na aula 9, deixa eu me lembrar direitinho, você viu a terceira lei de Newton. Na aula 10, a primeira, princípio da inércia. E agora fechamos aqui com a segunda lei de Newton, princípio fundamental. Para chegar à segunda lei, eu vou fazer o seguinte, eu vou relembrar primeiro a primeira lei. Tá? É um processo natural. Indo pela primeira lei, você acaba caindo na segunda. Quer ver? Dá uma olhada. Ó. A gente já sabe que se a resultante das forças que atuam em um corpo for igual a zero, ou seja, se eu somar vetorialmente todas as forças que eu obtiver zero, então, como consequência disso, a velocidade vetorial não pode ser alterada. Ela permanece constante. Tá? Ela permanece constante em sua direção, em seu sentido e em sua intensidade. Ou constantemente nula, aí é repouso, ou constante, mas diferente de zero. Aí é movimento retilíneo uniforme. O importante é, se V é constante em direção, então o movimento não apresenta curvas, certo? Logo a aceleração centrípeta, lembra dela? É zero. Se o movimento tem módulo de velocidade constante, então o movimento vai ser uniforme, ou então é um caso de repouso. Portanto, também não haverá aceleração tangencial, as duas componentes da aceleração vetorial. Então, neste caso, gente, olha, as duas componentes do gama, lembra dele, né? Serão nulas. Então eu posso colocar aqui que o gama, que é a aceleração vetorial, será zero. Certo? E a velocidade vetorial permanece constante. Então, quando não há forças ou somando-as elas se equilibrarem, quando a resultante for zero, o corpo está em equilíbrio. Certo? Velocidade vetorial constante e a aceleração é nula. Posso ler de lá para cá. Lembra disso? Se a aceleração vetorial é zero, então a velocidade vetorial é constante. Então a resultante das forças é zero. Ou não agem forças, ou todas se equilibram e o efeito dinâmico é o mesmo. Tá? Bom, essa é a primeira lei de Newton, é o princípio da inércia. Agora vamos destacar nessa expressão essa extremidade esquerda aqui e esta extremidade direita aqui, ó. Vou botar aqui um destaquezinho para a gente se concentrar somente nessas pontinhas, tá certo? Então traz para baixo aqui, ó. Quando a resultante das forças for igual a zero, então eu concluo que a aceleração será também zero. Tá? É a linha de cima mais curtinha, só isso. Muito bem, eu posso colocar a flechinha no sentido duplo sempre, tá bom? Muito bem, agora vamos negar esta linha. Pensar logicamente, tá? Se quando a resultante é zero, a aceleração é zero, se você disser que a resultante das forças é diferente de zero, então, consequentemente, a aceleração vetorial será também diferente de zero e a leitura pode ser também de lá para cá. É isso, fácil. Portanto, continua. Se houver uma resultante, haverá como consequência uma aceleração. Se existe aceleração, é porque existe uma resultante causando esta aceleração. Espera, a aceleração mede a taxa de variação da velocidade. A resultante provoca esta variação. A resultante faz a velocidade vetorial variar, é a causa. E a aceleração mede como varia a velocidade vetorial. A resultante causa e a aceleração mede. Beleza até aqui? Estamos construindo a segunda lei passo a passo, tá certo? Agora vamos ali à direita comigo, vem cá. Eu deixei aqui um quadro preparado, pessoal, para a gente pensar um pouquinho aqui em termos de relações entre algumas grandezas, direta, inversa, e vamos raciocinar juntos. Pensa comigo, olha, eu deixei um quadro já pronto com alguns espaços em branco. Então eu vou pensar assim, quer ver? Olha, eu vou deixar aqui. Vamos fazer assim, vamos construir esse quadro aqui juntos, linha a linha, coluna a coluna. Dá uma olhada. Suponha que eu pegasse um objeto de massa m e colocasse em cima de uma superfície plana e mantivesse inicialmente ele parado, está em repouso, está quietinho.
Tá bom? Não esquece que se a resultante sobre o objeto for zero, a aceleração é zero. Se ele está parado e a resultante é zero, ele fica parado pelo princípio da inércia. Tá bom? Agora, eu gostaria que esse cara saísse do repouso e desenvolvesse uma aceleração vetorial gama, tá? Que vai medir a taxa de variação da velocidade. Ok? Então eu quero fazer com que a aceleração que era zero torne-se diferente de zero. Eu quero que a aceleração seja diferente de zero. Então a resultante tem que ser diferente de zero. Certo? Para obter uma aceleração é necessário uma resultante. Então vamos pensar comigo. Ó. A resultante nesse caso eu vou chamar de R. Tá certo? Então o corpo de massa M desenvolve uma aceleração gama se a resultante for R. Fácil? Agora, e se eu quiser que o mesmo corpo, a mesma massa, desenvolva 2 vezes mais aceleração? Opa, eu quero que a taxa de variação da velocidade seja o dobro, que a velocidade varie 2 vezes mais rápido. Então eu tenho que também proporcionalmente dobrar a resultante. Certo? M desenvolve gama se a resultante for R. Se eu quiser 2 gama, 2 Rs. E se eu quiser que a aceleração seja o triplo, 3 vezes gama? Então, faz sentido dizer para você que a resultante tem também que ser triplicada? Então veja, se você mantiver a massa constante, a resultante e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais, pois ao variar uma, a outra varia na mesma proporção e a divisão entre elas resulta sempre no mesmo valor. É uma constante. Então eu vou escrever isso que eu falei ali, tá? Nesse meu resuminho aqui, ó. Vem cá, acompanha comigo. Se a massa for mantida constante, se a massa for constante, então concluí com você que a resultante e a aceleração terão módulos diretamente proporcionais. Para não escrever a expressão são diretamente proporcionais, vou colocar essa letra grega alfa que a gente está acostumado já a ler assim, né? Olha, resultante é diretamente proporcional à aceleração. Tá bom? Então está lendo aquele quadro. Se a massa for constante, R e gama são grandezas diretamente proporcionais. Fez sentido? Vamos comigo ali agora. Vem cá. Agora, admita que eu trocasse a massa, pegasse uma outra caixa, um outro objeto que tivesse o dobro da massa em relação ao primeiro. Certo? Quem tem o dobro da massa contém em seu volume 2 vezes mais matéria. Apresenta 2 vezes mais inércia. É 2 vezes mais difícil tirar esse cara do repouso do que o de massa M. Então assim, olha, se eu quiser que este cara 2 vezes mais pesado sinta a mesma aceleração gama que o primeiro sentiu com a resultante R, como este resiste 2 vezes mais à saída do repouso, então ele vai exigir uma resultante 2Rs. Espera aí, então vê se entendeu. Se eu quiser que o corpo seja agora trocado novamente por um 3 vezes mais pesado, que resistirá então 3 vezes mais à saída do repouso, isso vai exigir uma resultante também 3 vezes maior. Então, vê se ficou claro que se você fixa a aceleração, quem agora são diretamente proporcionais é resultante e massa. Pois dobrar a massa implica dobrar a resultante. Triplicar um implica triplicar o outro. Se gama é constante, R e M é que são diretamente proporcionais. Vamos lá, vem cá. Então eu vou dizer o seguinte. Se eu fixar a aceleração, então eu digo para você, a resultante e a massa agora é que são diretamente proporcionais. Aquele quadro mostrou isso. Todo mundo entendeu direitinho? Qualquer coisa, volta o vídeo, tá? Volta um pouquinho aí para você retomar a ideia desde o começo. É importante encadear uma ideia na outra nesse momento aqui, tá legal, gente? Bom, vamos lá para fechar aquele quadrinho, gente. Por enquanto, até agora, nós mantivemos um e variamos o outro. Ou variamos o outro e fixamos o primeiro, tá? E as resultantes foram aparecendo aqui. O que eu queria fazer agora, gente, é o seguinte. Agora eu gostaria de fazer assim, ó. Eu gostaria de variar os dois. Eu vou variar a massa e a aceleração. Então de que maneira? Por exemplo, M desenvolve gama se a resultante for R. Tá? E se eu dobrar a massa e ao mesmo tempo dobrar a aceleração? Ao mesmo tempo. Olha como é fácil. Se você dobra a massa, tem que dobrar a resultante. Se você dobra novamente a aceleração, tem que dobrar de novo a resultante. Quem dobra 2 vezes, quadruplica. Então a resultante necessária será 4 vezes a inicial. É fácil a ideia, não é?
Se eu quiser agora, ao invés de m, 3 vezes três m's, e quiser ao invés de gama, 2 gamas, então triplicar a massa e triplicar a aceleração, fácil. Quem triplica a massa tem que triplicar a resultante. Quem dobra a aceleração tem que dobrar a resultante. Quem triplica e dobra, então tem que multiplicar por 3 e por 2, portanto por 6 vezes a resultante inicial. Bem fácil. Bom, preenchendo agora rapidamente os demais espaços, dá uma olhada. Ó. Dobro de massa, triplo de aceleração. 2 vezes 3, 6 vezes a resultante inicial. A ideia está clara, né? Se eu quiser triplicar um e ao mesmo tempo triplicar o outro, 3 vezes 3, 9 vezes a resultante inicial. Então quando você, volta para cá de novo, quando você fixa um, a resultante é proporcional ao outro. Quando você fixa o outro, a resultante é proporcional ao primeiro. Quando você varia os dois, a resultante, nota no gráfico, acaba sendo proporcional ao produto dos dois. Tá certo? Esse 4 veio de 2 vezes 2, esse 9 veio de 3 vezes 3. Então eu vou colocar aqui, ó, isso não é uma demonstração, tá gente? É só uma ideia, uma forma de induzir o raciocínio, tá certo? Ó, a resultante acaba sendo igual ao produto m vezes gama. Eu deduzi essa ideia de proporcionalidade naquele quadro para tornar a coisa rápida, tá? Sucinta e chegar logo ao que nos interessa. Vê se deu para entender a ideia. Só lembrar mais uma coisinha, algumas coisinhas, né? Lembra aqui, resultante é resultado de adição de forças, forças são grandezas vetoriais, então resultante, grandeza vetorial. A aceleração vetorial, o nome está dizendo, né? Grandeza vetorial. Massa não, massa é grandeza escalar, e massa é uma grandeza escalar sempre positivo. Ninguém tem massa negativa, nunca vai ter. Se a massa é um número positivo e ela está multiplicando o vetor gama, olha que fácil. Número vezes vetor resulta em vetor. Sempre assim. Se esse número for positivo, então estes dois vetores terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido. A massa é positiva. Então, como consequência da massa ser positiva, turma, olha, resultante e aceleração, eu vou colocar algumas palavras em destaque para dar uma ênfase, tá bom? Ó, sempre, deixa eu destacar a palavra sempre, escrevendo em maiúsculo e em cor diferente. Resultante e aceleração sempre tem mesma direção, ou seja, resultante e aceleração sempre paralelas e sempre terão também mesmo sentido, apontando para o mesmo lado. Então isso é uma consequência da massa ser uma grandeza escalar positiva. Então, resumindo tudo que eu disse, resultante de forças igual a massa vezes a aceleração vetorial, sendo que resultante e aceleração, estes dois vetores, terão sempre a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, são paralelos e apontam para o mesmo lado. Deixa eu colocar um E aqui, ó. Esse conjuntinho aqui, ó, esses dois retângulos resumem a segunda lei de Newton, que é, pessoal, muito importante para a gente em vestibulares, tá? Muito difícil encontrar uma prova, qualquer que seja, onde esse tipo de assunto aqui não apareça em exercícios. Então a gente tem que enfatizar bastante isso e é o que a gente vai fazer a seguir. Dá uma olhada nesse quadro, ver se está tudo beleza, tá? Eu vou agora dar uma limpadinha aqui para a gente poder continuar mostrando exemplos, como é que funciona tudo isso e fazer exercícios, tá certo? Então vamos em frente. Então, pessoal, dá uma olhada, eu apaguei o lado esquerdo aqui, coloquei essas duas figuras, deixei aqueles quadros ali, tá? Para a gente reforçar as ideias e aplicá-las aqui à esquerda. Então, vamos só relembrar algumas coisinhas para a gente poder, então, mostrar como é que funciona isso. Primeiro, com este quadro, eu cheguei a uma relação de proporções, né, entre massa, resultante e aceleração, de onde eu fui induzindo o raciocínio e cheguei nessa expressão. Força resultante, massa vezes gama. Repara que eu deixei aqui espaços em branco, exatamente para a gente colocar um pouco de número agora, para dar uma ideia mais concreta do que eu estou falando, tá? Ao invés de M, 2 M's, 3 M's, admita que essa massa fosse 1 kg, ok? Um número assim, redondinho. Ao invés de gama, 2 gamas, 3 gamas, considera que eu tivesse aqui colocado 1 também, metro por segundo ao quadrado. Então, a resultante, que deve ser aplicada em um corpo de massa 1 kg, para que ele desenvolva uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, tá certo?
é dada pelo produto entre massa e a aceleração, 1 vezes 1, o que vai dar 1. E a unidade de força agora é Newton. Então uma ideia, um conceito. O que é um Newton? Uma forma de pensar. Um Newton é a força resultante necessária que, se atuar num corpo de massa 1 kg, faz com que a velocidade desse corpo varie 1 metro por segundo a cada segundo. É a ideia, só para construir essa ideia com vocês. Tá? Então, resultante de massa vezes aceleração. Bom, naquele esqueminha da esquerda, vem cá comigo. Eu coloquei 2 exemplos que vão me permitir relembrar coisas anteriores, de aulas passadas, e reforçar algumas de hoje. Então o que eu vou mostrar para você aqui? Ó? Imagina que eu estivesse na linha de cima, representando um movimento, um corpo que se move em linha reta, MR, movimento retilíneo, e acelerado. E admita que esse movimento fosse para a direita. Assim, tá? O cara está indo para lá, cada vez mais rápido, em linha reta. Esse, gente, ó, eu quero que você considere que está fazendo isso, ó, vindo em movimento curvilíneo, nesse sentido, horário, tá? E vamos considerar que esse movimento seja curvilíneo, pode considerar circular, eu fiz uma circunferência, um arco de circunferência, circular e retardado. Então a gente deve ser capaz, com o que a gente aprendeu até agora, de desenhar vários vetores. Por exemplo, primeiro, vetor velocidade, bem fácil esse, né? Sempre tangente à trajetória no sentido do movimento. Está aqui, ó, o sentido está lá, ok? Então esse vetor é o vetor velocidade. Certo? Aqui embaixo, velocidade vetorial, tangente à trajetória, no sentido do movimento que eu disse que era aquele. Deixa eu só arrumar aqui. Então fica assim, ó, velocidade vetorial nessa direção e nesse sentido. Repara que esse tipo de raciocínio a gente já desenvolveu em aulas anteriores. Vamos seguindo. Vamos representar agora, pessoal, nesta minha figura, os vetores aceleração tangencial e centrípeta. Tá? Começar pelo centrípeta. Movimento retilíneo, aceleração centrípeta igual a 0. Movimento curvilíneo, a aceleração centrípeta na direção radial, certo? Aqui, voltada para o centro. Então aqui eu tenho a aceleração centrípeta. Fácil? Aceleração tangencial, sempre paralela à velocidade, quando o movimento é acelerado no mesmo sentido da velocidade. Assim, aceleração tangencial. Quando o movimento é retardado, paralela à velocidade, mas em sentido contrário à velocidade. Então aqui eu vou ter a aceleração tangencial. Está lembrando de tudo? O que mais? Agora eu quero desenhar o vetor gama, que é a aceleração total, ou aceleração vetorial. Bom, eu vou ter que somar as duas componentes, certo? Então soma tangencial com centrípeta, que é 0, o resultado, a aceleração tangencial coincidindo com a aceleração vetorial. Boa. Quando eu tenho as duas componentes, a gente tem que lembrar daquelas regrinhas práticas para somarmos vetores, né? Então você vai fazer aqui, aplicar a regra, por exemplo, do paralelogramo, faz aqui as ratinhas paralelas, certo? E desenha o gama, a aceleração vetorial aqui, ó. Deixa eu dar uma reforçada nisso aqui. Aqui você tem a aceleração vetorial. Certinho? O que mais? Fechando a minha revisão e ligando com aquilo agora. Se aqui existe uma aceleração horizontal para a direita, lembra, a resultante e a aceleração têm mesma direção e sentido. Então se você quiser desenhar aqui nessa figura a resultante de todas as forças que agem nessa esfera, eu nem preciso conhecer as forças, hein? Basta me lembrar que a resultante tem que estar na mesma direção e no mesmo sentido que a aceleração. Então resultante e aceleração, vetores paralelos e apontados para o mesmo lado. A mesma coisa aqui, dá uma olhadinha, ó. Resultante em vermelho, na mesma direção e no mesmo sentido, você deve colocar a resultante das forças. Um detalhezinho que eu acho que é bom para não ficar atrapalhando nas questões, pessoal. Não se preocupe com o tamanho, tá? Entre o segmento que representa a resultante e a aceleração. São grandezas diferentes. Um não é nem maior nem menor que o outro. Não tem como comparar os módulos de R e de gama. Então você pode desenhar a resultante, veja, em termos de figuras, né? Com um segmento menor do que a aceleração ou maior do que a aceleração, dos dois jeitos é correto. O importante é que sejam paralelos e tenham sempre o mesmo sentido. Isso é essencial, isso é fundamental. Tá? Então, resultante e aceleração, grandezas vetoriais, de mesma direção e sentido, cujas intensidades relacionam-se com a segunda lei de Newton.
força resultante, massa vezes aceleração. Nota que eu tirei as flechinhas de cima, é uma relação entre intensidades que eu fiz agora aqui. Certinho? Bom, uma pequena pausa aqui, gente, só para dar uma apagadinha aqui e continuamos em seguida. Então tá, fiz as mudanças, então vamos lembrar só para a gente agora ver aqui a parte final da parte dos conceitos, a parte teórica final, e então em seguida a gente fazer os exercícios de aula, tá, da apostila. Tá legal? Então a gente está na segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, tentando então, chegando já foi obtida uma relação matemática, tá, entre resultante e a aceleração, tá certo? Uma causa a variação na velocidade e a outra mede essa taxa de variação, a aceleração. Agora pessoal, antes de passar para as questões, eu queria apresentar para vocês uma forma de organizar as resoluções dos exercícios que vai ser uma tentativa de encadear as ideias de maneira lógica na resolução de um problema, que tem a intenção de minimizar a chance da gente se perder no meio da resolução. Ou então de nem saber dar o primeiro passo para resolver uma questão. Tá certo? É comum, né? Você está no meio de um problema e não sabe dar o próximo passo, não sabe como começa uma questão. Então a gente vai tentar resolver os exercícios, primeiro juntos aqui em aula, né? Depois sozinhos nas tarefas, seguindo uma série de passos de maneira organizada que permitem encadear as ideias de maneira lógica, tá certo? De maneira que um passo leva ao outro, e se você sempre souber qual é o próximo passo de um caminho, né, de um ponto até o outro, você chega nesse outro ponto sem problemas. Você não se perde, ou se perder, acha mais facilmente o caminho de volta. Então a ideia é assim, ó, eu vou montar nesse quadro aqui, nesse espaço, os passos que a gente vai procurar seguir nas resoluções dos problemas. No começo, gente, eu recomendo fortemente que você siga esse roteirinho. Depois você vai desenvolvendo o seu jeito pessoal, tal, e vai adaptando ao seu modo de pensar, tá? Principalmente nas questões iniciais, que são mais tranquilas, exercita, pratica isso. E nos simulados também, tenta fazer as questões de dinâmica seguindo esse roteiro, essa forma de pensar, de encadear as ideias, vai te ajudar bastante. Quer ver? Vem cá. Eu numerei aqui, tá vendo? Ó, passos 1, 2, 3 e 4, tá? É importante que a gente comece aqui e vá seguindo a ordem. Claro, com a prática que você vai desenvolvendo, você pode de repente começar pelo 4 e voltar para o 1, você pode passear por meio desses quadros aqui, tá? Mas o importante é que essas ideias sejam todas discutidas. Questão de dinâmica. Então, você tem lá um problema, que tem uma situação problema, que tem um corpo, um carro, uma pessoa, alguma coisa, cujo é objeto do seu estudo, tá? Primeira coisa, isola o corpo que você tem pela frente para estudar e veja quais são as forças que atuam neste corpo. Todas as forças. Tá certo? Não importa, veja quais são as interações que esse corpo realiza, os corpos que interagem com o nosso objeto de estudo é que definem o movimento que ele vai desenvolver. Então, assinale todas as forças e faça essa parte da resolução com muito cuidado, tá? Pois ela é essencial para a sequência. Aqui eu vou recomendar, turma, sugerir, que você faça uma revisãozinha, tá? Na aula número 3. Aula 3, que foi onde você viu os tipos de força, condições de existência, lembra? Direção, sentido, peso normal, atrito, tração. Dá uma olhadinha rápida na aula 3 de novo, 2 minutos, 3, 5 minutos, só para relembrar, tá bom? Bom, assinalou as forças, segue. Passo 2. Temos um problema de mecânica. Mecânica é uma parte da física que estuda movimentos. Muito importante que você consiga classificar o movimento, deixa eu colocar isso aqui um pouco menor aqui dentro, ó, tá certo? Para caber mais palavras. Então, classificar o movimento que você está estudando, tá certo? E nesse processo de classificação, você deve também desenhar o vetor velocidade, tá certo? O vetor velocidade. Sempre tangente à trajetória, no sentido do movimento. Lembra disso que a gente já discutiu em aulas anteriores. Só uma retificação, pessoal. Essa parte aqui, ó, de marcação de forças, eu cometi um deslizezinho aqui, tá? Não está na aula 3, não, está na aula 7. Tá? Desculpa, foi aqui uma falha, mas consertada.
Isso aqui está na aula 3, por isso que eu me lembrei agora aqui, vi que tinha colocado errado lá, tá? Desenhar o vetor velocidade, velocidade vetorial instantânea, a média, foi tema da aula número 7. Deixa eu colocar aqui, ó, aula número 7, mas é uma referência só, tá? Para você então depois, se pretender voltar para dar uma revisada, você sabe onde procurar. Legal? Outra coisa importante, aqui é o seguinte, ó, desculpa, eu coloquei de novo errado aqui, aula 3 e 3, 7 lá, 3 aqui. Desculpe. Bom, quando eu falo classificar o movimento, gente, eu estou dizendo o seguinte, ó, diga se o movimento é reto ou se ele é curvo. Então lembra, tem 3 movimentos retos. Reto uniforme, movimento reto acelerado, movimento reto retardado. Usa essas siglas, você está familiarizado com elas já. Tá? Tem 3 movimentos curvos, curvilíneo uniforme, movimento curvilíneo acelerado, movimento curvilíneo retardado. Então classifique o movimento que você tem pela frente e desenha o vetor velocidade. Eu vou mostrar depois na prática como funciona isso, tá? Muito bom. O que mais? Passo 3. A gente quer chegar num ponto da resolução em que a segunda lei de Newton vai entrar em ação. Então é importante que você agora saiba desenhar a aceleração vetorial. A aceleração vetorial é o vetor gama, aquele que tem as duas componentes, lembra? A tangencial e a centrípeta. E isso, pessoal, você como referência vai encontrar na aula 6. Tá certo? As componentes da aceleração, como desenhá-las, ali eu mostrei naqueles casos, né? A centrípeta, a tangencial. Enfim, desenhou o vetor gama, último passo da sequência de pontos aqui. Represente agora a resultante das forças que atuam no corpo que você está estudando. Resultante. Certo? Lembra onde é que eu encontro aqui os conceitos, a ideia do que é resultante? Essa parte da matéria, gente, você vai encontrar na aula 8. Tá? Na aula 8, tudo na apostila 1, né? Aula 8, resultante. Na aula 7, os tipos de força. Na aula 8, como obter a resultante pela adição vetorial. Tá? É importante lembrar que a resultante das forças e a aceleração vetorial são grandezas paralelas. Tá? E no mesmo sentido, na mesma direção e no mesmo sentido. E aí, gente, depois que você fez esse tipo de raciocínio, bem provavelmente a sua resolução da sua questão está bem estruturada, bem organizada. Às vezes há questões que não têm a parte quantitativa, só qualitativa, e isso já pode ter resolvido a questão. Tá? Essa organização aqui. Se houver contas, claro, aí vamos fazer exercícios para mostrar a aplicação disso em problemas com contas, né, com cálculos. Lembre-se, resultante, massa e aceleração tem seus módulos, suas intensidades relacionadas com a segunda lei de Newton. Resultante, massa, conceito de massa, certo? Aula 11 isso, e a aceleração. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, primeiro, ó. Quando eu falei que esse movimento aqui era para a direita, repara, eu não desenhei as forças, né? Porque eu não sabia quais eram as forças. Mas eu desenhei o vetor velocidade em laranja aqui, tá vendo? Ó? Eu classifiquei o movimento, eu fiz essa parte número 2 aqui. Tá vendo? Eu representei a aceleração vetorial começando pelas componentes, depois eu somei as duas componentes e encontrei o gama. Tá? E ali a resultante na mesma direção e sentido da aceleração. Então, com exceção dessa parte 1, que eu não tinha como fazer ali, 2, 3 e 4 eu fiz ali. A mesma coisa aqui embaixo, ó, tá? O movimento nesse sentido horário, vetor velocidade e a classificação, as componentes da aceleração e a própria aceleração, e na mesma direção e sentido a resultante. Então a gente acabou fazendo ali sem conhecer este método ainda, tá? Não tem nome esse método, você pode chamar como você quiser, método das 4 figuras, dos 4 passos, as 4 etapas, sei lá, não tem nome, tá? Mas a gente vai seguir esse roteiro nas questões para a gente praticar isso aqui, tá? Então o próximo passo agora é fazer as questões da apostila com vocês, tá bom? Depois então, tarefa mínima, complementar e a sua rotina segue, tá? Agora vamos passar para as questões então, vamos lá. Bem, pessoal, então é o seguinte, ó, o próximo passo agora da aula 12 é a gente então fazer os exercícios da apostila, tá? Na página 444 começa a questão número 1, só tem uma questão aí, em 4, 5, 6 partes, mas é uma questão só. A gente vai tentar colocar em prática agora parte daquele quadro que a gente viu com aqueles 4 passos, tá? Acho que o único que não vai ser feito aqui vai ser o número 1, marcação de forças. Eu vou ler a questão, você vai entender a ideia. A gente faz juntos. As figuras que eu pus aqui atrás são as mesmas da página 445. Lê junto comigo aí, ó. Pega a sua apostila, página 444.
Vamos analisar uma série de movimentos. São 6 movimentos que ele vai descrever, depois eu leio um a um. Por enquanto eu vou pular essa parte de leitura dos movimentos. Eu vou direto lá para baixo, onde ele propõe as perguntas. Quer ver? Ó? Para cada um destes 6 movimentos, né, e utilizando a tabela da página a seguir, pede-se: A. Classifique cada um dos movimentos em retilíneo ou curvilíneo, uniforme, acelerado ou retardado. Lembrando que classificar o movimento era o passo número 2, aquele quadro que estava ali à direita. B. No esquema que o representa, indique a direção e o sentido da velocidade, que ainda era o passo 2, velocidade vetorial, né? Da aceleração vetorial, já era o passo 3, e da resultante, passo 4. C. Informe o ângulo formado entre a resultante e a velocidade, dizendo se ele é 0, 90 graus, 180 graus, agudo ou obtuso. Beleza? Muito bem, agora no quadro da direita você tem aí 4 colunas. Na primeira você diz, ele diz qual é o movimento, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na segunda, a classificação do movimento com aquelas siglas que eu coloquei lá, vou relembrar com você agora. Na coluna do número 3, os desenhos, onde a gente vai desenhar os vetores velocidade e aceleração e resultante. E na última coluna, o ângulo formado entre resultante e velocidade. Então, movimento número 1, volta para a página 444. Navio em cruzeiro, ou seja, navegando em linha reta para a direita, sem alterar a intensidade da velocidade vetorial. Então, o navio está viajando, né, navegando em linha reta e sem alterar a velocidade vetorial. O movimento é retilíneo e é uniforme, sem alterar a intensidade da velocidade vetorial. Tá certo? Então, a classificação desse movimento aqui, ó, movimento retilíneo e uniforme. É a parte A, é a primeira pergunta da questão. Na parte B, represente os vetores velocidade, aceleração e resultante. Então vamos lá. Supondo que o movimento aí seja, supondo não, ele diz na questão, para a direita, não é isso? Então o movimento, vetor velocidade na direção e sentido do movimento, velocidade vetorial. Tá bom? A aceleração vetorial não vai apresentar componente centrípeta, porque esse movimento é reto, então eu vou colocar em algum lugar aqui, ó, aceleração centrípeta igual a 0. Legal? Como esse movimento é uniforme, ele também não vai apresentar aceleração tangencial, não tem centrípeta por ser reto, não tem tangencial por ser uniforme. Então aqui eu vou colocar a aceleração vetorial, ela é nula, pois suas duas componentes são nulas. Bem fácil, né? E a resultante das forças, massa vezes aceleração. Ora, a resultante das forças tem que ser 0, tá? Porque a aceleração é 0. Tranquilo? Aliás, é um caso de inércia, né, gente? O movimento retilíneo uniforme e o repouso são duas situações em que a resultante é 0 e em que a velocidade vetorial é constante nas suas 3 características, tá? Então aqui não existe ângulo entre resultante e velocidade, como ele quer no item C. Tá, informe o ângulo formado entre a resultante e a velocidade, porque a resultante é nula. Então, na verdade, no quadro da direita, na terceira, na quarta coluna, você deixa em branco. Risca aí, não vai ter nada para colocar lá. Ficou claro, será? Bom, vamos tentar ver os próximos e talvez alguma dúvida que tenha ficado possa se esclarecer agora nos próximos, tá bom? Então, vamos ver. 2. Uma lancha partindo do ponto no qual estava ancorada. Essa é a lancha, pessoal. Está parada e está partindo, ou seja, está saindo do repouso. Então vamos reler? Item 2, lancha partindo do porto no qual estava ancorada. Eu vou admitir que ela partiu em movimento reto e para sair do repouso, esse movimento tem que ser acelerado. Tá certo? Bom, partiu, supondo no sentido direita, então o vetor velocidade sempre na direção e sentido em que o movimento acontece. Tá certo? O vetor velocidade e a classificação do movimento. Muito bem, o que mais? A aceleração centrípeta continua sendo nula para essa questão, o movimento ainda é retilíneo, mas agora ele é acelerado. Então, na mesma direção, no mesmo sentido da velocidade, coloca a aceleração tangencial. Tranquilo? Tá? O que mais? Tem tangencial, não tem centrípeta, então este representa o vetor gama, a aceleração vetorial. Ok, e como é que eu vou representar agora no mesmo item B da questão? A resultante de todas as forças.
na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Muito importante não esquecer isso, hein, turma? R e gama, vetores sempre paralelos e apontados para o mesmo lado. Nesse caso, gente, veja uma coisa, ó, R horizontal para a direita, V também horizontal para a direita. O ângulo formado entre o vetor verde e o vermelho é 0 graus, tá? Então na terceira coluna, na quarta coluna do seu quadro, onde ele pede o ângulo, você pode, vamos chamar esse ângulo de alfa, tá bom? Alfa é o ângulo formado entre R e V. Chamei de alfa na questão, não esquece disso. Nesse caso, o alfa é 0 graus. Beleza? Como é que é o movimento 3 agora? Vamos lá. 3. Avião pousando em uma pista retilínea. Olha o avião aqui. Tá? Então ele tocou a pista, reta a pista de pouso. Se ele está pousando, ele está parando, ele está freando. Então vamos classificar o movimento. Item A da questão. Movimento reto e uma frenagem constituem um movimento retardado. Tá bom? Supondo que essa frenagem, esse pouso, olha a foto, a posição do avião, né? Tá claro que ele está pousando indo para a direita, então a gente vai colocar aqui o vetor velocidade na direção tangente à trajetória, no sentido do movimento. No item B, os vetores velocidade, aceleração e resultante. A aceleração é uma boa começar sempre pelas componentes, percebe? Veja, movimento retilíneo, novamente aceleração centrípeta 0, esse R, primeiro R é de reto, o segundo R é de movimento retardado, então a tangencial paralela à velocidade em sentido contrário a ela, a aceleração tangencial, sem centrípeta, coincidiu com o gama. Está aí o gama. Tranquilo? Agora eu vou representar na mesma direção e no mesmo sentido do gama a resultante das forças que agem neste avião. Está aqui. Então, este avião, sobre ele atuam forças, né? Cuja resultante nessa direção e sentido vai fazer com que ele pouse freando. Então, classificação do movimento, desenhei a velocidade, a aceleração e a resultante de todas as forças. Bom, assim, faltou o ângulo, né? O ângulo entre os vetores R e velocidade. Ele chamou de alfa esse ângulo, certo? Ó, dois vetores de mesma direção, mas com sentidos contrários, vermelho e verde, tá vendo? Ó, fazem entre si 180 graus agora, ok? Então este ângulo eu vou colocar aqui, pessoal, vai ficar meio apertadinho aqui, ó, tá? Mas acho que dá para entender, né? Ó, 180 graus, certo? Vamos passar para a direita agora para analisar os movimentos 4, 5 e 6. Então vem para cá comigo. Aqui, ó, 4, 5 e 6. Bom, como é o movimento número 4? Satélite em órbita circular. E ele fala que a velocidade escalar não varia. Então eu já vou colocar direto, ó, trajetória circular, e se a velocidade escalar não varia, movimento uniforme. Está aqui, tá? A Terra está aqui esquematicamente, a trajetória circular, um arco de circunferência, e esse negocinho aqui é o satélite. Tá? Direção radial e aqui a direção tangente. Muito bem, o vetor velocidade sempre na direção tangente. Considerando que esse movimento seja no sentido horário, então aqui o vetor velocidade na tangente, no sentido do movimento, velocidade vetorial. Ok? Esse movimento, ele é curvo, ele é circular, portanto curvilíneo, ele apresenta agora a componente centrípeta da aceleração, apontada para o centro da trajetória. Aceleração centrípeta. Esse movimento uniforme, como todo movimento uniforme, não apresenta a aceleração tangencial. Então, a aceleração centrípeta faz sozinha o papel do gama. Muito bem. O que mais que eu tenho que fazer? Representar a resultante das forças. Lembrando, resultante sempre na mesma direção e no mesmo sentido da aceleração. Resultante das forças. Agora, o ângulo entre a resultante e a velocidade, já que V é tangente e a resultante está na radial, o ângulo que a gente está chamando de alfa, nesse caso é de 90 graus. É fácil, pegou o jeito, vai que vai. Próximo caso, movimento 5. Pense num ponto que pertence a um disco acoplado a um motor, segundos antes de atingir a rotação máxima. Então, um motor que está rodando e ainda não atingiu a rotação máxima. Então, ele está ainda em movimento acelerado. Então, vamos classificar o movimento aqui. Movimento circular, esse ponto aqui, tá vendo? Ó? E acelerado. Supondo o movimento no sentido horário novamente. Então, aqui, ó, nessa posição, a velocidade vetorial. Vou colocar aqui em cima, gente. Ó.
tá? Deixar esse espaço livre aqui para o vetor aceleração tangencial, tá? Então aqui, ó, veja, o vetor velocidade, vetorial, certo? Aqui, ó, na direção tangente ou paralelo à tangente é a mesma coisa, e no sentido do movimento. Agora, esse movimento curvilíneo vai apresentar uma componente apontada para o centro, chamada aceleração centrípeta. Esse movimento acelerado vai apresentar uma aceleração tangencial no sentido da velocidade. Movimento acelerado. Agora, o que a gente faz? A gente soma a aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. Aqui eu tenho essa facilidade aqui, tá? Apagar um pedacinho aqui, ó. Fica mais fácil para você enxergar o que vai acontecer agora, né? O vetor gama, então, resultado da adição da componente tangencial com a centrípeta. Gama, então, no item B da questão, os vetores velocidade, tá? A aceleração e agora a resultante das forças, que deve sempre apresentar a direção paralela e sentido igual ao da aceleração. Não se preocupe com os segmentos serem maior ou menor, o comprimento do segmento orientado que representa as grandezas. São diferentes, não se preocupe com isso. Desenhe paralelos e com o mesmo sentido. Deu para ver? Bom, aqui ó, ficou claro também que a resultante na direção desse segmento verde e a velocidade na direção desse vermelho fazem entre si um ângulo agudo menor do que 90 graus. Então o alfa aqui, ele é agudo. A questão pede que você diga isso, né? O ângulo entre a resultante e a velocidade. Gente, e finalizando, o último, o número 6. Automóvel executando uma curva no sentido horário, agora ficou definido isso aqui assim, e freando. Pô, fácil, né? Movimento circular, freando é movimento retardado. Agora já temos um pouquinho de prática. O vetor velocidade na direção tangente à trajetória, essa visão é de cima, certo? O carro visto de cima, a curva circular aqui. Vetor velocidade, representa aqui assim. Esse movimento retardado apresenta a componente tangencial da aceleração oposta à velocidade, aceleração tangencial. Esse movimento circular apresenta a componente centrípeta da aceleração voltada para o centro. É isso? A gente soma as componentes tangencial e centrípeta, aqui, ó, tangencial e centrípeta, obtém o vetor que representa a aceleração vetorial gama. E finalmente, na mesma direção e sentido do gama, sempre a resultante das forças. Tá bem? E aqui você nota, vê se ficou claro para você também isso, que a resultante verde e a velocidade vermelha, veja, o ângulo entre este segmento orientado e este verde é maior que 90 graus, alfa nesse caso é obtuso. Gente, olha, aqui estão as 6 situações analisadas. Claro, você pode voltar, você pode parar o vídeo, você pode olhar de novo a hora que você quiser, né? Tenta entender direitinho cada detalhe que foi feito, tá certo? Porque agora, para a aula seguinte, né? Essa aqui é a aula número 12, é 12, né? Isso, aula 13, a gente vai aplicar tudo isso que a gente viu hoje, mais a parte quantitativa. Então a gente vai envolver cálculos, contas, expressões. É bastante importante essa parte da matéria. Gente, foi um prazer. A gente se vê logo logo novamente. Tchau, tchau.